Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Deus Santo, poder e glória. Glória a Jesus. Glória a Deus, Deus Santo, poder e glória. Hoje o tema é o Rei Jesus. O domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário, Deus é o Rei da glória. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, tu vem diminuir, tu vem crescer. Toma essa palavra em tuas mãos, a tua graça vem ser conosco, a tua misericórdia, todos os deuses estranhos, todas as entidades invocadas contra esse culto, se eu possa estar repreendendo em nome de Jesus contra esse culto, essa reunião, vai repreendendo, Jesus. Todo mal contra esta palavra, que se eu possa estar repreendendo em nome de Jesus, vai passando. Eu consagro com o sangue de Jesus, consagro com o sangue de Jesus, Deus Santo de poder e glória. Vai passando e viu teus anjos para pelejar contra todo o mal que tenta impedir a tua presença, contra todo o mal que tenta impedir as revelações da tua palavra. Nós repreendemos, o Senhor vem repreender também em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. A glória ao Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amados irmãos, o tema dessa palavra de hoje é acerca do Rei Jesus. A Bíblia vai nos retratar que Jesus, ele venceu. E Deus colocou todas as coisas sob os seus pés. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. João viu ele no corpo glorificado, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os seus olhos são como fogo, o seu rosto resplandecente como o sol, e ele usa uma vestimenta comprida, branca, cabelos brancos como a neve, cinto de ouro.
João viu ele no corpo glorificado. Ele virá num cavalo branco, com a espada que sai da tua boca, que é o cetro de ferro que regerá as nações. Jesus, ele veio em carne, se humilhou, tomando forma de homem. Ele se humilhou, por quê? Porque o homem está no formato de humilhação, num corpo abatido. E mesmo assim, em Salmo capítulo 8, Deus vai dizer que coroaste o homem de honra e glória. E fizeste um pouco menores que os anjos. E colocou os animais debaixo dos seus pés. A criação louva a Deus. Nós temos os exemplos também dos animais. Deus colocou a glória dele nos leões. Nós podemos ver que o reinado dos leões, houve um leão nessa terra chamado Scarface. E o Senhor me revelava que o reinado de Scarface retratou o reinado de Deus, o reinado do Messias, o Rei Jesus. Porque o reinado de Scarface, ele foi o maior reinado entre os leões, que dominou o maior território. E assim também será o reinado de Jesus no milênio, e também já é no espiritual. Jesus, ele reina, em Efésios vai dizer que Jesus reina. Assim também foi o reinado do rei Davi. O reinado desse leão, um leão muito conhecido, chamado Scarface, retrata o reinado da glória de Deus. Scarface, ele não morreu na peleja, ele não morreu na batalha. Scarface, ele morreu na sua glória e na glória de Deus. Como Davi na presença de Deus, ele não morreu na peleja, na batalha. Davi morreu cheio de dias e na presença e na glória de Deus. O reinado de Deus, o reinado do Messias, o Rei Jesus, ele representa um reinado de paz, um reinado, aleluia, qual Deus domina, Deus santo e poder e glória, e um reinado de glória. A Bíblia diz que Davi, ele não perdia a batalha, porque ele ia cheio da presença do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele era a raiz de Davi, e ele é o leão da tribo de Judá, que venceu para desatar o livro, desatar os 7 selos. E ele disse: não choreis, porque é o leão da tribo de Judá. E o Rei Jesus não tem como impedir o reinado de Jesus. Porque o reinado de Jesus não está somente em igrejas evangélicas, mas está onde tem a palavra, onde tem o nome dele. E aleluia, Paulo, ele disse que são diversos ministérios, mas Deus é um só.
Então eu entendo que Jesus não está na igreja que tem um costume tal, mas Jesus está na igreja que, aleluia, se arrepende de fazer o mal e quer fazer o bem. Na igreja que as pessoas se disponibilizam a mudar. E onde tem o nome dele como prioridade, ali Jesus estará presente. Deus Santo e poder e glória. Jesus, ele é fiel. E ele veio para nos honrar. Ele disse: aquele que servir a mim, o meu Pai o honrará. Deus, ele dá domínios aos homens. Salmo 8. Mas para Deus te honrar, para Deus te colocar como cabeça e não cauda, basta você obedecer. Se não obedecer, Deus não te honra. O problema para sem vergonha, safado, pilantra, é que eles não querem obedecer. Por isso eles entram em analogias, contendas, debates, porfias, invejas, maus pensamentos. Tudo isso contamina o homem que sai do coração. Jesus, ele é o Rei da Glória. E quando ele te chama para honrar você, para sentar à mesa. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muitas pessoas veem em Jesus, o Rei da Glória, a justiça, o amor, a verdade. E Ele é o que dá oportunidade para você melhorar de vida. Eu não vejo nenhuma outra religião fazendo uma pessoa regenerada como Jesus faz. Não há nenhum sequer que faz o que Jesus faz. O problema é que para muitas pessoas é difícil não ser sem vergonha, não ser pilantra, não ser safado. Jesus, ele é tremendo. Ele levanta do monturo necessitado e faz assentar entre os príncipes. Mas o problema da geração é que nós queremos tomar a cadeira que é de Jesus e não nossa. Queremos para nós o lugar de Jesus. E nós devemos entender que na história de Mefibosete com Davi, Davi faz a figura, se nós olharmos para hoje, do Rei Jesus. E nós somos Mefibosete, outrora coxo espiritualmente, mas agora sentando na mesa do rei. Sentando com o rei, ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Jesus, ele dá a oportunidade de você mudar, de você melhorar. Mas por que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar o bem? Por que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar aquilo
que elas sabem dentro delas, que elas já têm que fazer. Desperta do que dormes, e Cristo te esclarecerá. Todos nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Porque muitas pessoas têm dificuldade de aceitar o que é certo. Enquanto essas pessoas tiverem esse pensamento, os homicídios não acabarão, as contendas não acabarão, a falta de educação não acabará. Para isso acabar, nós precisamos aceitar não somente a Bíblia e distorcê-la colocando outros nomes, mas precisamos aceitar o nome de Jesus, porque toda autoridade foi dada este nome no céu e na terra, ao nome do Senhor Jesus Cristo. Pega você, não era nada. Salmo 40, lá no lamaçal do pecado, e põe os seus passos firmados na rocha. Aleluia, glória a Deus, porque Ele é reto e nele não há injustiça. Jesus é fiel e aqueles que servem a Ele, Deus honrará, mas aqueles que servem a outros deuses ficarão confundidos e envergonhados. Ele disse: pelejarão contra vocês, mas não triunfarão contra vocês, porque o Senhor é contigo para te livrar. Jesus, Ele é o Rei da glória. Aleluia, glória a Deus, Deus santo e poder, glória. E Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Todo aquele que se levantar, ainda que precisar matar, Ele vai matar. Todo aquele que se levantar contra a bondade, contra o juízo, contra, aleluia, a decência de Deus, contra a ordem do Senhor, contra aquilo que é tirar da maldade para trazer para o bem, se precisar, aleluia, Ele matará. Ele disse para Moisés: Moisés, torna a voltar para o Egito, porque aqueles que procuravam a tua morte já estão mortos. Deus, aleluia, ninguém pode impedir o agir de Deus. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando o Senhor, quem impedirá? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, e aleluia, serei exaltado entre as nações. De calabassurenda la vai, de cominaça la placherre, de comanas. Ele plasurenda la vai, de cominaça la placherre, de cominaça. As palavras da profecia, as palavras das escrituras sagradas não caíram por terra. Há mais de 2000 anos ela tem se cumprido. Há mais de 2000 anos Deus tem pegado, exaltado homens. Ele disse: sujeitai-vos, aleluia, a Deus, aleluia, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e no tempo certo Ele te exaltará. Deus te exaltará, mas você tem que se humilhar perante a potente mão de Deus. O problema é que nós não queremos se humilhar, se sujeitar à vontade de Deus, porque o homem está cheio de peçonha mortal, de soberba, de vanglória, de orgulho, e para isso, para muitas pessoas, isso é difícil, mas Jesus te chama, aleluia, só exalta aquele que se submete à palavra. E para se submeter é preciso ser humilde, porque Ele disse: aquele que perder ganhará, aquele que perder a sua vida por amor de mim achará, aquele que ganhar a sua vida, aleluia, perderá no final. Então eu entendo que quem vence é quem permanece
permanece com Jesus até o final. Ele disse: perseverai até o final e será salvo. Perseverai não na lei, porque mediante a lei todos estão condenados, mas eu persevero na fé, porque quando eu persevero na fé, eu sou justificado pela fé. Então eu entendo que pela fé, aleluia, Jesus entra, aleluia, para justificar. Glória a Deus. Pode, aleluia, atrapalhar, mas nós vamos continuar pregando o Evangelho. Eu já estou sentindo a graça de Deus aqui, aleluia. Teu impedimento, diabo, a tua luta não está impedindo o agir de Deus, o operar, porque Jesus é maior, e quando você confia nele, Jesus entra nessa peleja, e nessa peleja você não vai perecer, você não vai desanimar, porque você tem que ser forte e corajoso. Ele diz: seja forte e corajoso, não te espante, não te pasme, porque o teu Deus é contigo por onde quer que andares. Disse ele para Josué: quando Deus está na presença, quando você está na presença, você não perecerá, você, aleluia, não desistirá, e Deus te fortalecerá em nome de Jesus. Deus te dá paciência, porque os inimigos não prevalecerão. Pode se levantar um exército, mas se você estiver na oração, na presença, no nome de Jesus, eles não triunfarão. Ó Senhor, que os nossos inimigos venham se cansar, e aleluia, dá vigor aquele que não tem vigor, dá força aos teus servos que estão clamando de noite, ainda que pareça tardar, o Senhor depressa os fará justiça. Deus santo de poder e glória, Deus tremendo, Emanuel. Jesus, ele é o rei, porque muitos querem ser rei, muitos querem dominar, mas tudo na impiedade, tudo na corrupção. Porém, um reinado, para ser glorioso igual ao de Scarface, por exemplo, uma parábola, ele tem que ser na benignidade e na verdade. O reinado só é sustentado na benignidade e na verdade. Porém, muitos amam a maldade, a impiedade, o oprimir. Mas acima do reinado dos homens, há o reinado de Deus. Acima do mandato do homem, a última palavra vem de Deus. Se o homem falar e Deus não concordar, aleluia, não tem conversa. Porque quem domina sobre a terra é o homem, é Deus. Quem domina sobre o céu é Deus. O problema é que os homens, eles olham para a terra. A visão é limitada. Eles querem ser reis, querem poder, mas querem oprimir, querem roubar, querem destruir. Aí Deus vai lá e corta. Corta as asinhas deles. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Abate e exalta, exalta e abate. Ah, mas eu não sou evangélico, não creio no Deus da Bíblia.
você crendo ou não no Deus da Bíblia, Ele domina. Você crendo ou não crendo, conhecendo a palavra ou não conhecendo, você sabe o que é certo e o que é errado. Por que será, hein? Que você sabe o que é certo e o que é errado. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Nós já temos dentro de nós algo como que é fabricado. Já vem como fabricação. E nós já sabemos dentro de nós o que é errado. É isso que Deus pede de nós. Que venhamos deixar de fazer o que é errado e venhamos fazer o que é certo. E reconhecer o Rei da Glória, que é Jesus, a qual o salmista disse: beijai o Filho, para que não pereçais no caminho. Salmo 2, 22. Eu vejo um reinado de Acabe sem Deus morrendo na peleja. O que é morrer na peleja hoje? É do lado espiritual. Tem muitas pessoas que estão com aparência de vida, mas estão mortas. Já morreu na peleja. Aí fica nessa impiedade, querendo dominar, oprimindo, dando uma de traficante dentro da igreja, dando uma de ímpio dentro da igreja, oprimindo as pessoas, querendo dominar o povo pela força. Homens corruptos, que se dizem judeus, mas não são, são das sinagogas de Satanás, a qual pelos seus frutos os conhecereis. Aí vem agora política aí. Começa a colocar o povo nessa aí também. Vai votar em quem? Aí pressiona de cá, pressiona de lá. E o povo ainda fica dando crédito para a política. Quando aparecer um lá que teme a palavra de Deus, você vai ter meu apoio. Agora, enquanto a igreja apoia safado, pilantra, que não dá crédito, aleluia, ao arrependimento da maldade para o bem, não tem como haver mudança nessa nação. Quando o justo governa, o povo se alegra. Bem-aventurado o país, a nação, cujo Deus é o Senhor. O homem, aleluia, não pode mudar a nação, mas a palavra Jesus, esse é o verdadeiro rei, que pode mudar a educação, que pode tirar a miséria, que pode transformar vidas, aleluia, da água para o vinho. Esse é o Rei da Glória. Mas esse ninguém quer falar, esse ninguém quer adorar. Quando você honra o nome de Jesus, trabalha pelo nome de Jesus, Deus então, Ele tem um compromisso em guardar a tua vida. Deus tem um compromisso em te exaltar. Pode ver que é uma luta tremenda para que as pessoas não venham compartilhar o nome de Jesus. As pessoas parecem que têm uma dificuldade de falar no nome de Jesus. As pessoas parecem que têm uma dificuldade tremenda de falar no nome de Jesus. Honrai o Rei, beijai o Filho. Só que nós preferimos honrar o homem, preferimos idolatrar o homem,
mas aleluia, é para honrar o Rei Jesus. Marcos 8:38, todos aqueles que se envergonharam de mim, eu me envergonharei dele, quando voltar na glória de meu Pai, disse o Senhor dos Exércitos. A sua voz são como muitas águas. O Espírito Santo, ele toma na unção para pregar. Ali ele tomou Jaziel e disse: Josafá, não temeis nessa peleja, porque na presença do Senhor você está. E aleluia, essa multidão será confundida e envergonhada, porque Jesus está contigo. Pode reparar, muitas pessoas têm dificuldade de falar com Jesus. Quando você fala, compartilha o nome de Jesus, muitas bênçãos são liberadas para você. Só que nem todas as bênçãos você herdará no seu tempo, mas herdará no tempo de Deus. Tem coisas que você quer agora, você receberá. Tem coisas que você receberá no tempo de Deus. No tempo de Deus. Deus Santo e poder e glória. As pessoas, elas falam de política. Vou chegar a política agora aí. O que vai ter de gente honrando o nome de político? Mas ninguém tira um tempo para honrar o nome de Jesus. O que muda a nação não é político. O que muda a nação é Jesus, é a palavra de Deus. O Brasil está nessa de mudar a nação por um político há mais de décadas, há mais de anos e anos, e nunca muda. Mas o que muda é nós se convertermos, aleluia, da maldade para o bem. É isso que agrada a Deus. É Jesus. Beijai o Filho para que não pereçais. Para uma nação não perecer, para uma nação ser próspera, ela tem que obedecer a fé, a palavra. Mas ninguém quer educação. Querem prosperar, mas não querem obedecer a Deus. Aí vem com um monte de impiedade, de lá e de cá. Um ataca lá, outro ataca aqui. E estão os crentes lá, atacando também do outro lado. E onde está isso na palavra? Será que Deus aprova isso na palavra? Onde uma nação vai prosperar dessa forma? Ou a nação desperta para um arrependimento na palavra, ou nós sofreremos nas mãos desses políticos corruptos, safados, bandidos que entram na igreja para fazerem comércio da nossa igreja. Porque não implicam com candomblé, não implicam com banda, não implicam, aleluia, com bruxaria, não implicam com outros, mas implicam com o nome de Jesus. Sendo que Jesus é bom, e o que Ele pede de nós, que venhamos colocar Deus como prioridade.
isso é difícil para essa raça de víboras. Educação é difícil, honestidade é difícil, mas pilantragem, mentira, falsidade, inveja, luxúria, que ela siga, mulheres depravadas que não são fiéis aos maridos, homens depravados que não são fiéis às esposas, isso é fácil. Praticar o amor é difícil. Por isso é tempo de nós voltarmos a dar crédito para o verdadeiro Rei, Jesus Cristo de Nazaré. É um atacando o outro. O fruto você já vê que é podre. Me pergunta, você está do lado de quem? Partido A, partido B. Eu estou do lado de Jesus. Meu voto é branco. Então meu voto é nulo, se não tiver branco. Porque não mudam. Não espere. A Bíblia diz: Senhor, dá-me auxílio na angústia, porque em vão é o socorro do homem. Muitos esperam o auxílio do homem, mas o teu auxílio está em obedecer, e Deus te abençoará, te dará dominações e colocará animais sobre vossos pés, como está escrito em Salmo 8, e ele, aleluia, a glória dele, e será a tua retaguarda. Deus te abençoará. Pega um Zé Ninguém e exalta, para mostrar que ele é Deus. Ah, bate no peito, eu sou rei. Rei nada. O rei é Jesus. A cadeira já está preenchida, já tem dono, e é Jesus de Nazaré. Deus Santo tem poder e glória. Deus tremendo, Ele cura, liberta, tira câncer, tira AIDS, tira leucemia, tira das drogas, da criminalidade, tira as palavras torpes, enche o teu coração de amor, a qual antes de conhecer a Deus, a Bíblia diz ali que ele não conseguia amar, depois que conheceu a Deus, ele conseguiu amar o ser humano, amar o próximo. Ordena salvações, me apresenta outro que faz o que Jesus faz. O problema é que muitos tentam manchar o nome dele. Mas sabe por quê? Porque não há nenhum outro grande como Jesus. Por isso, ninguém está tanto na visibilidade como o nome de Jesus, a qual o diabo já tenta milhares de anos apagar. As outras religiões ficam com inveja,
Os soberbos ficam para morrer. Mas tem que concordar que Jesus tem todo o poder. Todo o poder, ele disse, me foi dado. No céu e na terra. Todas as coisas de meu Pai também são minhas. Aí ele também derrama a presença, a glória dele. Quando manifesta, você não consegue ficar parado. Quando a glória dele manifesta, você chora, você sente o alívio. Eu não conheço outro Deus como Jesus de Nazaré, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se cumpre ou não se cumpre? Aí os outros deuses vêm tentando tirar a tua paz, que não são deuses, são falsos, são demônios, que pelos seus frutos os conhecereis. Só que também tem gente, tem joio no meio da igreja. Tem pessoas que estão no meio da igreja, mas não estão com Deus da igreja. Estão com outros deuses. Ou você é da religião que tem Jesus, ou você é da religião que tem o Exu lá. Resolve. Ou você é da religião que tem Jesus, ou você é da religião que tem lá o caboclo. Resolve. A qual dos dois você vai servir? Sabe qual é o problema dessa nação? Porque ninguém respeita o nome de Jesus. Chega carnaval, eles pintam e bordam com o nome de Jesus. Por isso que essa nação não prospera. De Deus não se zomba, não se escarnece. Tudo que o homem plantar, ele colherá. Chegará nos últimos tempos, a qual escarnecerão da promessa da vida do Salvador. Aleluia, glória a Deus. E esses últimos tempos já têm se cumprido. Aleluia, glória a Deus. Tudo se cumpre na palavra. Mas Deus está ensinando o temor aos ímpios. Temei a Deus e dai glória, porque é chegado a hora do juízo. Na hora do juízo, Deus vai começar a castigar as pessoas de uma forma para você aprender o temor de Deus, igual o Pai. A palavra de Deus é o conselho de um pai que quer te livrar do mal. O que eu te faço agora, você não entende. Mais tarde você entenderá. Pai prende criança de castigo ali. A criança não entende. Mais tarde ela entende. Por quê? Porque é desobediente. Assim é a palavra de Deus. Honrai o Rei. Honrai o Rei Jesus. Ele é o Rei da glória.
coisa que eu preciso é da presença de Deus, do Rei. Eu não preciso de muitas coisas para ser feliz. Eu preciso da presença do Rei da Glória. Eu, com a presença de Jesus, eu consigo ser mais feliz do que muito magnata. Eu, com a presença do Rei, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal algum. A minha mente e o meu corpo, ainda que se enfraqueçam, a presença do Rei da Glória é tudo o que eu preciso. Davi tinha tudo. Quando perdeu a presença, ele nem pensou no que ele conquistou. A primeira oração dele foi: Senhor, não aparte de mim a alegria da tua presença. Não aparte de mim a alegria do teu Espírito Santo. Paulo, cheio do Espírito Santo, disse: aprendi a passar necessidade, aprendi a ter fartura. Tudo posso naquele que me fortalece. Enchei-vos da presença do Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho. Neemias disse: não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Na presença do Senhor, a fartura de alegria. Tem gente que não entende, mas ele disse, João 8:21, eu encherei tua boca de riso e teus lábios de louvor. É a presença do Espírito Santo. Tem muita gente que tem todo o ouro da terra, bilhões e bilhões, compra o que quiser na terra. Aquele homem na Bíblia tinha tudo, mas ele disse para Paulo: quanto que custa essa presença? Quanto que eu tenho que pagar para ter esse poder? Aleluia! Essa unção, esse dom. Paulo disse: não tem preço. Porque o teu dinheiro pode comprar tudo, mas não pode comprar a presença de Deus. Glória a Jesus. A presença do Rei da Glória. Agora ele disse: ele guardará em perfeita paz aquele cujo propósito afirmado nele. João 14:27. A minha paz eu vos dou, não vou lá dando como o mundo a dá. É a presença. Do Rei da Glória. Homem não tem essa presença. Jogador não tem essa presença. Político não tem essa presença, cantor não tem essa presença, pregador não tem a presença como ele tem. O pregador pode carregar a presença de Deus, mas igual a de Jesus não tem como. Onde Jesus chega, ele chega com a presença. Onde o pregador Bruno chega, muitas das vezes não vai estar com a presença. Vai ter dia que o pregador Bruno não vai estar bem. Vai ter dia que o pregador Bruno não vai estar purificado. Mas Jesus, aonde chega, ele purifica.
Ele liberta, Ele enche do Espírito Santo, porque Ele é o Rei da glória, é o Rei da presença. E se Ele andar contigo, você perseverar nele, onde você chegar, Ele chega contigo. Então Jesus, Ele passa ali, aquela mulher passa com Ele, passa e toca nele, na hora dele, sai virtude, sai presença, e ela é curada. Ela toca e é curada. E Jesus diz assim: vocês receberão a virtude do Espírito Santo e serão minhas testemunhas até o confins da terra. Recebereis virtude, recebereis a presença, mas ser como Ele. Podemos ser imitadores, mas ser igual a Ele, não seremos. Porém, se Ele andar em você a virtude do Espírito Santo, que é Ele, Espírito Santo que é Jesus, que é o Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, andar em você, como poderá ser puro aquele que é nascido de mulher? Se Ele andar em você, você terá virtude. E a presença dele será contigo. A missão vai ser manter a presença, a chama do Espírito acesa. Porque para nós, pecadores, destituídos da glória de Deus, porém não vivo mais sob o domínio do pecado, porque para a liberdade Cristo me libertou. Essa é a diferença dos filhos do diabo para os filhos de Deus. Os que estão sob o domínio do pecado são filhos do diabo. Os que estão sob o domínio do Espírito Santo são filhos de Deus. Então anda com a presença. Porque a presença faz você ignorar os ardis. Ignorar os gigantes, os problemas. Que para muitas pessoas é difícil, para você ficar fácil com a presença de Jesus de Nazaré. Como vocês conseguiram passar aquela tempestade? Jesus estava no barco. Como vocês conseguiram passar para o outro lado? Jesus, a presença, estava no barco. Não naufragou porque Jesus estava lá. O Rei Jesus estava lá. E se o Rei Jesus está, não vai naufragar. Você não vai parar, você não vai desanimar, você não vai jogar a toalha. É a presença. A presença do Espírito Santo. Do Rei da Glória. Salmo 24. E a palavra de hoje, o tema é o Rei Jesus. E Cristo, ele era o centro da pregação de Paulo. A pregação de Paulo era cristocêntrica. A pregação do apóstolo Paulo era cristocêntrica. Será que sua vida tem sido cristocêntrica? Você tem honrado
honrado o nome do rei? Tem honrado o nome do pregador, da missionária? Só fala no pastor? Tem honrado o nome do cantor, do jogador? Mas você tem honrado o nome de Jesus? Amém? Então a palavra de Deus é essa: honrai o Rei Jesus. Fica esta palavra em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra nesse vaso de barro, mas em mim há um tesouro, que é o Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe poderosamente essa semana, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.